A economia do Brasil vai se beneficiar dessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos? Ou será que não? Vai ser mais uma oportunidade perdida que nós vamos ter aqui no Brasil, tá? Então o objetivo do vídeo de hoje é exatamente responder essa pergunta e trazer as duas possibilidades aqui, quais são os cenários que podem acontecer, seja de um lado ou seja de outro, e no final eu vou dizer qual é o cenário mais provável aqui que possa acontecer com a nossa economia, ok? Bom, olhando pelo lado positivo, tá, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá? Cada vez mais a gente tem percebido que principalmente os chineses estão vindo aqui no Brasil como se fosse um supermercado e levando um monte de coisas, tá? Principalmente os nossos produtos aqui de soja, os nossos produtos agro, tá? A exportação para a China está crescendo bastante aí ao longo das próximas semanas e provavelmente vai continuar acontecendo, tá? Porque hoje a gente tem um cenário onde as economias da China e dos Estados Unidos estão num rápido e acelerado processo de desacoplamento, tá? Então, a China, ela comprava muito do agro americano, da soja americana, e agora com essa questão da guerra tarifária, simplesmente a China parou de comprar ali do agro americano e começou a olhar para outros mercados. Opa, não posso ficar mais dependente aqui de coisa dos Estados Unidos, preciso procurar outros países, outros mercados. E aí, um dos grandes beneficiários dessa questão está sendo exatamente o Brasil, porque a gente sabe que a gente tem um governo hoje, que é o governo Lula, que é um governo que é mais alinhado, né, com a China do que com os Estados Unidos. Então, até mesmo por uma questão ideológica, a China está preferindo adquirir aí muitos produtos, né, principalmente a soja brasileira, produtos agro-brasileiros, provavelmente também a pecuária brasileira vai se beneficiar bastante dessa guerra tarifária. Então, olhando por esse lado, sim, tá? A economia brasileira, principalmente o agro brasileiro, ele tende muito a se beneficiar com essa guerra entre China e Estados Unidos, tá? A partir do momento em que o agro começa a crescer bastante, obviamente, a economia brasileira também ela vai crescer bastante. A gente sabe que hoje o agro ele é um dos principais, se não o principal motor da nossa economia. Então, a partir do momento que o agro está bombando, a economia brasileira acaba bombando. A gente viu muito isso, principalmente ali 2007, 2008, quando a gente teve ali o boom das commodities, né? Quando realmente ali o mundo começou a adquirir, né, principalmente a China ali começou a adquirir muitas commodities, né, então a economia brasileira se beneficiou muito naquele período, coincidentemente ali durante o governo Lula. Então isso daí que com certeza vai ser um gás, com certeza vai ser um elemento que com certeza vai fazer a economia brasileira, vai fazer até mesmo ali o governo brasileiro ali ganhar muito dinheiro, né, porque a gente sabe também que quando entra muito dinheiro na economia, o governo ele faz de tudo também para sugar o máximo que ele pode através de impostos, tá? Então, por esse aspecto, sim, com certeza a economia brasileira, o agro brasileiro vai se beneficiar demais, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, temos que ver o outro lado da moeda, tá? Qual é o outro lado da moeda? É exatamente que o governo que nós temos aí é o governo Lula, que é o governo mais gastador da história. É o governo que mais arrecada com impostos e ao mesmo tempo é o governo mais ineficiente que existe, né? É o governo que ganha trilhões ali de arrecadação e ao mesmo tempo consegue cada vez mais ficar mais endividado, né? Consegue gastar muito mais do que ganha. Já ganha um absurdo, já ganha uma quantidade de impostos ali que nenhum outro governo teve e mesmo assim não consegue fechar a conta, não consegue fazer economia, não consegue arrumar o fiscal, pelo contrário, cada vez mais o fiscal está aí, cada vez mais bagunçado. Hoje a gente tem aí as questões orçamentárias, né? O orçamento impositivo ali, mais de 90% do orçamento já está comprometido com despesas fixas. A gente tem um cenário aí onde em 2027 são enormes as chances de a gente ter um colapso fiscal, ou seja, de a gente acabar tendo aí mais despesas obrigatórias para serem pagas do que dinheiro, arrecadação entrando dentro do governo ali. Então a gente está nesse cenário caótico e mesmo com a economia brasileira melhorando, mesmo entrando mais dinheiro aqui da China, entrando mais dinheiro no agro, essa situação ela não vai melhorar, pelo menos enquanto a gente tiver com esse governo ou com essa política fiscal ali de que, cara, a gente arrecada um monte e a gente gasta mais ainda, tá? Então, a gente precisa realmente de uma mudança, de um cavalo de pau
na economia, principalmente nessa questão fiscal, precisa de corte de gastos, precisa de ajuste fiscal, precisa de arroxo e, sinceramente, não sei se isso vai vir desse governo. Eu acho extremamente improvável. Ou talvez pode até se tornar provável quando realmente não tiver o que fazer. Talvez, se esse governo for reeleito ano que vem, se em 2027 realmente a gente chegar num cenário desse de colapso fiscal, talvez ali, né, diante do apocalipse, pode ser que alguma coisa mude, né? Mas, sinceramente, até o ano que vem, aí, até chegar essas eleições, eu não acredito nisso, né? Até porque esse governo ele já vem com uma aprovação extremamente baixa e ele sabe, cara, se a gente meter aqui um ajuste fiscal, um arroxo, aí que a popularidade vai para zero e aí que a gente não tem chance de ganhar eleição nenhuma. Então o mais provável é que eles vão bagunçar ainda mais a economia, vão pegar todo esse dinheiro, né, todo esse disparate de dinheiro chinês que vai entrar na economia e vão usar esse dinheiro para cada vez mais ali subsidiar a Bolsa Família, cada vez mais subsidiar programas sociais, cada vez mais injetar dinheiro na economia, cada vez mais vai aumentar a inflação, cada vez mais ali vai aumentar a taxa de juros, enfim, tá? Eu vejo que infelizmente, tá? E aí entra a minha opinião agora no final do vídeo de que assim, tá? A economia brasileira, em tese, ela vai melhorar, vai entrar mais dinheiro, o agro vai expandir cada vez mais, porém o restante da economia brasileira vai colapsar cada vez mais exatamente por causa disso, tá? Porque esse governo ele vai fazer um péssimo uso desse dinheiro a mais que vai entrar, ele cada vez mais vai usar esse dinheiro para expandir cada vez mais ali a política de gastos, vai expandir ainda mais gastos inflacionários, vai cada vez mais ali detonar a nossa economia, cada vez mais inflação e taxa de juros vão chegar num estado ali galopante e eu vejo que esse é o cenário caótico para o qual estamos caminhando e ainda em 2027 com um risco gigantesco de termos um colapso fiscal. Então, ao meu ver, não. A economia não vai melhorar, menos que você trabalhe no agro, seja do agro ou de alguma forma se beneficie aí de políticas agro, tá? Agora, para o restante da economia brasileira, o cenário, ao meu ver, é tenebroso, tá? E acredito até que essa questão aí da guerra tarifária, de cada vez mais entrar dinheiro chinês, investimento chinês no Brasil, ao meu ver, vai acabar acelerando ainda mais o colapso da nossa economia, tá? O que, a um certo nível, pode acabar até sendo positivo aí pensando num cenário de eleições no ano que vem, para quem sabe talvez se esse cenário realmente continuar ali ou caminhar cada vez mais para algo caótico, cada vez mais a popularidade desse governo derreta e a gente possa ter uma troca de governo e quem sabe entrar um outro governo aí mais responsável para poder corrigir as cacas que vêm sendo feitas aí nos últimos anos, né? Então, por esse lado pode ser positivo ou pode ser extremamente negativo se realmente esse governo continuar com essa política econômica e ainda assim dar um jeito de ganhar as eleições ano que vem e continuar mais 4 anos aí, ao meu ver, é o apocalipse absoluto que vai se aproximando cada vez mais na nossa economia, ok? Fez sentido para você a análise que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Se não fez sentido nenhum também, deixa a tua análise, conta para mim o que você acha que vai acontecer com a nossa economia. Você acha que vai melhorar, que vai piorar? O que você acha que vai acontecer depois dessa guerra comercial aí entre Estados Unidos e China? Quais são as perspectivas para a nossa economia? Você acha que realmente a gente vai conseguir aproveitar e decolar com essa questão ou não? Vai ser realmente mais uma oportunidade perdida, mais uma oportunidade ali que a gente vai utilizar de uma forma péssima e ao invés de melhorar, pode até piorar a situação, como é o cenário que eu acho e que eu acredito que possa acontecer. Me conta aqui qual é a sua opinião. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para as pessoas próximas de você. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido para você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscrever e aproveitar também ativar o sino de notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, ok? Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.